E aí, moçada colorada, amigos e amigas coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Colorado. Último dia de Inter em campo no ano de 2025 e assim sendo, estamos a 90 minutos de 2026. O que nos reserva hoje à tarde, a partir das 16 horas, contra o Bragantino, nessa última rodada no Campeonato Brasileiro, que vale a permanência na Série A para nós colorados, né? Então vamos lá, antes de seguir com o conteúdo, peço a tua força, eu quero chegar até o final de dezembro a 100 inscritos, estou com poucos inscritos ainda, tá? Dá essa moral, não te custa nada, é de graça. Vem aqui no inscrever-se e começa a ser um inscrito do canal Papo Colorado, valeu? Olha só, gente, vamos começar destrinchando a tabela, eu sei que vocês devem estar com isso praticamente decorado nos últimos dias aí, de quinta-feira para cá, né? Estamos em 18º lugar, situação que, terminando assim, é horrível. Temos 3 clubes na nossa frente que são possíveis de ser alcançados. Eu não considero o Santos em 14º, com 44 pontos, como um adversário. Não é nosso adversário, o Santos não vai mais cair, ele tem 11 vitórias e um saldo negativo de 8 gols. Nós estamos com 41 pontos, 10 vitórias e menos 15, tá? Então o Santos, para buscar, teríamos que vencer tirando uma grande diferença de saldo de gols em relação ao Santos, que joga contra o Cruzeiro, joga na Vila Belmiro, então esquece o Santos não é o nosso problema. Em 15º está o Ceará. O Ceará ele tem 43 pontos com 11 vitórias e um saldo negativo de menos 4 gols. O Ceará em casa joga contra o Palmeiras, tá? E 5 rodadas atrás, quando se olhou para as 4 rodadas que o Ceará teria, foi um consenso. O Ceará daqui a pouco não vai fazer mais pontos. Chegou a fazer um ponto até no meio contra... Não vou lembrar contra quem foi o ponto do Ceará, tá? Então, assim, o que não pode acontecer? O Ceará, caso ele empate, não serve, porque nós vamos ganhar, vamos empatar em número de vitórias, só que o saldo de gols também fica muito longe para nós tirarmos. Então, para o Ceará ser superado, ele precisa perder para o Palmeiras, que se espera que haja uma motivação por parte dos jogadores que irão a campo, como seriam uma prévia da temporada de 2026 aos olhos do Abel Ferreira, né? Então, por aí que reside a nossa esperança, que os jogadores do Palmeiras, que são de qualidade, mas não vai ser o time titular propriamente dito, eles façam por onde e vençam a equipe do Ceará. 16º, o rival direto do Ceará, Fortaleza. Fortaleza está com 11 vitórias e menos 13 gols. Então, em relação a saldo de gols, bem semelhante a nós, mas aqui é a primeira possibilidade que nós temos de não entrarmos na condição de passarmos um adversário em função de saldo de gols. Se o Fortaleza perder e nós vencermos o Bragantino, já iremos a 44 pontos e o Fortaleza para nos 43. Tá? Mas se o Fortaleza empatar, vai a 44 e aí tem uma situação. Se o empate do Fortaleza for até 2 gols, a nossa vitória contra o Bragantino precisa ter um saldo de 2 gols. Caso o Fortaleza empate a partir de 3 gols, o nosso saldo de vitória contra o Bragantino tem que ser de 3 gols positivos, né? Então, uma situação possível, mas tem esse complicador aí. E o Fortaleza, dos nossos adversários, é o único que joga fora de casa, no tapetinho do Botafogo, tá? O Botafogo tem um estímulo financeiro para os jogadores, que qual é? Existem premiações atrasadas de 2025 para o elenco do Botafogo, tá? E a diretoria prometeu de que a premiação do Campeonato Brasileiro fará com que seja a fonte de pagamento dessas premiações atrasadas. Então os jogadores estão mobilizados, porque atualmente eles estão em 7º lugar, com chance de uma vitória finalizar o Brasileiro em 5º lugar. Baseado
na premiação do ano passado, o sétimo lugar recebeu 33,7 milhões e o quinto lugar 38,5. Isso daí faz com que exista essa possibilidade de aumentar a premiação atual do Botafogo, que ele estaria recebendo, e não tem uma informação exata de quanto que será, porque é o primeiro ano de que, em função das ligas, a premiação só será definida exatamente após o término do campeonato. O cálculo será feito após o término do campeonato. Vitória é o 17º, está na zona de rebaixamento que nem nós, tem 42 pontos, esse pode até empatar, independente de que resultado seja o empate. Ele tem 10 vitórias e um saldo negativo de menos 18. É o pior saldo dentre as equipes que estão disputando o rebaixamento. Ele joga em casa contra o São Paulo, né? O São Paulo que precisa de um empate para ter uma tranquilidade ali em garantir a 8ª posição, porque essa 8ª posição, de acordo com quem for o campeão da Copa do Brasil, garantirá uma vaga na pré-Libertadores. São Paulo está a 3 pontos à frente do 9º colocado. Com um empate ele garante essa classificação que poderá levá-lo até a pré-Libertadores. Perfeito? Então assim, pessoal, do time do Inter que se especula para hoje, fala-se em Rocher, Aguirre, Vitão, Mercado, Bernabei, Maia, Alan Rodrigues, Bruno Gomes e Alan Patrick, na frente Vitinho e o Borré. A minha bronca aqui continua sendo o Rocher, que para mim mereceria uma oportunidade, o jovem Diego Esser, e o Borré trocaria também pelo jovem Ricardo Matias, que tem tido uma estatística recente muito superior à do colombiano, e o que a gente precisa é de gols, nem que seja de um gol. E o Carboneiro vai ficar no banco, tá? Sobre nem que seja um gol, eu trago para vocês aqui uma simulação, digamos assim, que eu fiz no ChatGPT, de ele analisar as notícias, perdão, possíveis equipes de cada lado hoje entre Inter e Bragantino e o resultado estimado. Ele deu todo o contexto ali da situação do Inter, que é um jogo de tudo ou nada, de matar ou morrer, e apontou as fragilidades também que tem no Bragantino do ponto de vista defensivo, né? Inclusive o Bragantino não terá hoje o zagueiro Pedro Henrique na partida, ele não estará em campo por um desconforto muscular, e vamos torcer para que o zagueiro que o substitua não esteja numa grande jornada, né, hoje à tarde. Então o ChatGPT fala em dois... Pessoal, voltando aqui, deu um ataque de tosse. ChatGPT fala em 2-1 para o Inter. Resultado possível que nos serve, né? Tarde quente em Porto Alegre. Espero que o calor traga mais dificuldades ao Bragantino do que aos nossos jogadores. E é isso, pessoal. É matar ou morrer. Estamos a 90 minutos de 2026 e espero que seja um 2026 na Série A. Que a gente vença a partida, estou otimista, e que os resultados paralelos, sobretudo de Vitória e Fortaleza, nos favoreçam, né? E eu acredito que vamos ficar na Série A e que, para ser a cereja do bolo ao final disso tudo, que venha uma entrevista do presidente Barcelos pós-jogo, dizendo que a partir de amanhã estará encaminhando a transição para uma nova diretoria no último ano que seria dele, que ele tenha a humildade de reconhecer que não deu certo, né? E oportunize, quem sabe para o Giovanni Luigi, que alega problemas familiares e de saúde para ter uma candidatura a um cargo de 3 anos, mas que de repente um ano, né? Um ano de transição, o Luigi tem a condição. Certo, pessoal? Agradeço por ter chegado até aqui. Faça a sua inscrição, deixe o like, e eu vou colocar aqui no card um vídeo que eu fiz ontem e que está precisando também ter uma audiência maior. Valeu!